Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos. Esse é o último podcast de 2025. Vai no ar no dia de Natal, dia 25 de dezembro. A gente vai estar falando sobre a TXM Métodos, como foi o 2025 da TXM Métodos. O podcast da TXM está no canal no YouTube TXM Business e nos outros lugares TXM Métodos. Estamos no Spotify, Instagram, LinkedIn, Facebook, tudo lá nós estamos como TXM Métodos. Só no YouTube é TXM Business. Então não perca, aperta no sininho, vai assistindo. Nós já estamos com mais de 140, Felipe? Um monte de podcasts. Mais de 100. Tem mais de 100 podcasts aí gravados nesse estúdio que é feito com coparticipação da FAPESC. A FAPESC apoiou a gente num projeto que a gente está fazendo aí da VIC, da Virtual Intelligence for Co-Creation, uma coisa que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas no início do ano que vem eu vou trazer aqui também o Fabiano para falar um pouquinho sobre a VIC e trazer também o pessoal da Cafundó, que ajudou a gente a fazer o projeto, para falar um pouquinho da VIC. Mas só para vocês relembrarem, né, das pessoas que estão aqui, a câmera, né, Thiago e Cris, a câmera de vocês é lá, Nai, a sua câmera é lá, eu sou o Salomão, todo mundo me conhece. Nai, quem é você? Conta lá pro pessoal o que você está fazendo aqui. Oi, eu sou a Nai, sou a diretora de P&D e estou aqui no time já há bastante tempo, desde 2018 extraoficialmente, depois fazendo vários papéis, né, até chegar no P&D. E sou responsável aí pela metodologia, junto com o Salomão, para a gente buscar novas formas de apresentar e levar a metodologia para o nosso público, e não só a metodologia, as muitas versões da metodologia que a gente tem desenvolvido, desdobrado, para atender diferentes públicos. Obrigado, Nai. Do lado de cá, o Thiago Tuga, que está aqui hoje no Brasil, né? Não é uma IA, é o Thiago mesmo que está aqui. Nada de holograma, nada de IA, sou eu mesmo. Silvio Santos tem holograma agora, né? Viu? Sou eu sim. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Salo, Cris, Nai, obrigado pela recepção aí. Enfim, tô vivendo uma jornada lá em Portugal, que está sendo muito interessante para toda a nossa família e também profissionalmente, descobrindo coisas novas, tentando conectar o que a gente faz aqui com lá, o que se faz lá com cá. E já há um bom tempo também aqui junto com essa turma na TXM, acho que 8 anos, 17, coisas, desde 2017 mais ou menos. E como a Nai falou, aqui a gente meio que bate escanteio e corre para cabecear, né? Onde tem furo a gente corre para tapar. E eu acho que essa é a jornada do empreendedor, né? Assim, o empreendedor ele tem que estar meio que pronto para atuar naquilo que for necessário, porque há muitas variáveis nesse contexto como um todo que a gente não controla, e quando surge algo disso a gente precisa estar junto para dar a mão e resolver o que tem que ser resolvido. Então esse é o nosso trabalho aí em operações, ajudando a repensar e pensar de novo e inovar e mudar o que tem que mudar e manter o que tem que manter para entregar no fundo a melhor experiência possível para os nossos participantes, para os nossos clientes. Eu acho que é isso que tem que ser o nosso drive sempre. Legal. Cris, aí conta pra lá, pessoal, quem é que é você, o que está fazendo aqui? Então, vamos lá. Eu sou a Cris. Também faço de tudo um pouco aqui, né? Sou sócia da TXM, estou aqui desde de 2020 para 2021, onde a gente fez aquela virada de transformar o projeto numa empresa e realmente seguir essa jornada como empreendedor. Então, eu estou aqui com esse time aqui para conduzir tudo isso e tentar fazer da melhor forma, ajudando as pessoas a também empreender e conseguir desenvolver seus negócios. Bom, pessoal, eu quero comentar e começar a nossa conversa, que é a última de 2025, lembrando de 2024. 2024 foi um ano de bastante dificuldade, de bastantes desafios para a TXM, né? Todos nós passamos por isso, os desafios que a TXM teve, né? 2023 a gente teve um pouquinho da dor do crescimento e 2024 alguns problemas estruturais de se encontrar como um negócio, e a gente fez até uma
um santo de casa, aqui, espeto de casa de ferreiro, espeto de ferro, né, de aço. A gente fez um Co-Creation Lab, um TXM Lab aqui dentro, né, para criar novos produtos. Em 2025, esses produtos começam a ganhar mercado, ter uma nova experiência. E eu vou começar mais de longe, com o Thiago que está lá longe. Como é que foi 2025 para a TXM? Olha, como tu bem colocaste, acho que foi um ano de retomada de algumas coisas e de aprender também algumas coisas. Eu acho que isso é importante. Eu, pelo menos para mim, tô sempre querendo aprender coisa nova, né? Seja com as nossas próprias experiências ou até com as dos outros, né? Acho que é mais barato e dói menos aprender com as dos outros. Mas foi um ano, na minha visão, de, cara, reorientação, que eu acho que faz parte de toda jornada empreendedora. Pelo menos aqueles que de fato são empreendedores, né? Que estão preparados para ajustar a vela e aproveitar o vento que mudou. Porque de fato a gente percebeu que teve alguns produtos que ganharam mais espaço, ganharam mais tração, eu quero me meter na tua fala aí, que o Thiago sempre falava para mim do Oceano Azul, que nós estávamos com o Lab, né? Eu sempre falo isso, né? Que a gente estava no Oceano Azul com o Lab e começou a entrar os rios vermelhos aí no nosso Oceano Azul, e hoje ele está muito mais vermelho do que azul no Lab, né? É verdade, assim, ainda tem oportunidade, a gente ainda trabalha bastante com esse produto, que eu acho que, até como a gente estava falando em outra conversa aqui, essa boca do funil do empreendedorismo, de criar negócios, de gerar, né, novos empreendedores, novos empreendimentos, ele não pode parar, né? Não pode se esgotar. Então eu acho que isso nunca vai acabar, mas claro que tem mais gente fazendo também. E aí, como negócio, como mercado, ele está mais povoado de outras iniciativas. Então, é exatamente por isso que é tão importante fazer esse ajuste de rota, de ter novos produtos, que foi uma das principais um dos principais objetivos quando idealizamos o TXM Lab, né, que foi essa pré-incubação interna da empresa para criar novos produtos ou novas visões, novas modalidades de aplicação. E que todo esse movimento, eu acho que, invariavelmente, ele nos aponta possibilidades. Se elas vão se concretizar ou não, a gente está percebendo agora. Algumas que ganharam mais tração, seja por competência que a gente já tem, seja por mercado que está mais maduro, né, como profissões, né, que foi um negócio que a gente começou, a gente já tinha alguma experiência e a gente está percebendo que tem várias outras profissões que estão se interessando por esse tipo de iniciativa. E que bom, né? Porque há muitas profissões que o empreendedorismo é quase que o caminho natural desses profissionais e eles, muitas vezes... Foi uma experiência incrível, né? Incrível. Foi incrível. Eu acho não só pela abrangência, foi nacional, mas como foi concluído também, né? Num evento importante da categoria, o que, na verdade, acende o nosso trabalho também. A gente quer esse brilho também, compartilhar com eles. Mas eu acho que isso Mas o que eles fizeram, né? Eles se conectaram, foi muito legal eles fazerem o hub deles, né? Entre eles fizeram um hub de gente que tem lá da Bahia, com o Rio Grande do Sul, com o Mato Grosso, com o Rio de Janeiro e fizeram um hub das pessoas que estavam participando, que nunca tinham se visto, não se conheciam e nem chegaram a se conhecer pessoalmente, mas construíram esse hub, que é muito legal o que aconteceu no profissões, né? E nós terminamos o ano com várias propostas de outras profissões para fazer ano que vem. Coisas com mais profissões, o Lab, o Cal continuando, né? E outras que estão aí para acontecer. A gente vê um mercado bastante interessante para que isso aconteça. E daí vai no modelo que a Nai pena um pouco comigo também nisso, né? Que é a customização, né? A metodologia precisa ser bastante customizável, né? Então o Lab foi um sucesso, mas tem outros também que foram sucesso, né? O social se dividiu em 3 modelos, né? Isso dá um trabalho, né? Dá bastante trabalho. É um esforço que vale a pena, que compensa, né? Mas eu acredito que assim como no Cal, quando o cliente e os usuários, né, os nossos empreendedores entendem o propósito de fato e mergulham na metodologia, é o que faz a grande diferença, né? Que faz dar certo
todo esforço. Mas com certeza é um desafio gigante, né? Conseguir recortar a metodologia e alinhar, ajustar os ponteiros, de fato, para conduzir as especificidades, né? De uma turma que, por mais que seja um social que já tem um pouco mais de acesso à tecnologia, já mergulha e entende mais esse formato, daquele que não entende e não tem nem acesso à internet, né, que a gente tem que voltar umas casinhas e conseguir entregar da mesma forma, a mesma experiência, como o Thiago comentou, mas num outro formato, né, mais presencial, mais corpo a corpo. E fazendo um adendo, não pode falar. Eu acho assim, é um bate-papo. Eu acho que esse ponto que tu perguntou, que a Nay tá respondendo, é um dos grandes avanços, eu acho, de 2025. Como a gente soube pegar um conjunto, um portfólio de produtos que, na verdade, não ficou estanque. Ele tem, obviamente, uma raiz, né, uma coluna vertebral que sustenta, mas que tem essas adequações, né, e como fazer isso de uma maneira ágil, sem ser de qualquer maneira, obviamente, respeitando as particularidades de cada um, mas que isso, é claro que isso também ajuda, obviamente, na conversão de mais contratos, né? Porque tu facilita para o teu cliente entender que tu tem essa possibilidade de atender ele com aquilo que lhe é próprio, né? Com esse nível de customização. E tendo clareza de quem que é o público, né? Quem é que é o usuário final de tudo isso. Porque isso ajudou muito a gente entender como entregar, por exemplo, né? O social dentro do WhatsApp funcionou muito bem, mas não era para o público que a gente tinha imaginado no início, né? Teve umas formatações ali, uns ajustes para conseguir dar o resultado que a gente esperava com o Empodera, por exemplo, né? E isso foi fantástico, assim, tanto que o pessoal que chama a gente para mentoria é um pessoal que realmente mergulhou ali e usufruiu e tá buscando, quer esse resultado, né, quer ver acontecer os seus negócios, assim, das mentorias que eu tive experiência de fazer foram sensacionais, assim. A galera é muito interessada. Você falou, né, do Empodera e tal, a gente entrou também numa vibe que a gente nunca tinha feito, né, participar de editais públicos para pesquisa, né, sempre foi vendido e sempre foi dito, e às vezes é um aspecto até não tão positivo, né, que isso, mas eu sempre vejo como positivo, mas às vezes quem tá lá fora não vê como positivo e diz assim, não, é um bando de mestre e doutor lá que só querem fazer academia, não é nada real do mercado. Já ouvi isso e já me falaram que falam isso até dizemos, porque é academia só. Não é academia, né? A gente tá lá na realidade do mercado. Mas esse ano a gente resolveu fazer pesquisa, mas pesquisa aplicada mesmo. Como é que foi essa FAPESC da vida aí, entrar na FAPESC e fazer isso? Foi além do resultado técnico, científico e também financeiro, foi uma mudança também de hábito e das pessoas aqui, Cris? Foi. Eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Quando a gente começou a falar de 2025, né? O que veio de 2025? Eu acho que um ponto que o Thiago comentou sobre a consolidação dos novos produtos, que a gente já estava remando aí em 24, mas em 25 veio a consolidação dos novos produtos, mas eu destacaria, além disso, que a gente entrou num outro viés de projetos diferenciados. E 2 grandes projetos da FAPESC. E era uma coisa que a gente já estava, de certa forma, acostumado a fazer aqui, estudar metodologia, escrever, desenvolver, mas a gente fez isso num formato, né, oficial, dentro de um projeto da FAPESC, e foi muito aprendizado, acho que foi bastante aprendizado para todos nós, e é o que a gente quer levar para fora, né? Quando eu estava falando da FAPESC, né, desse projeto, e aquilo que eu falei do mercado, a gente foi muito mercado porque a gente improvisava muito, era bem startup mesmo, né? Nossos primeiros podcasts era feito com um iPhone, 2 microfonezinhos bem vagabundinho, esse microfone que sobrou, primeiro a gente fazia com esse que sobrou do auditório, depois a gente pegou uns melhorzinhos, daí fregamos aos mais profissionais, hoje a gente tá ainda remando por algumas coisas, mas daí vem a FAPESC e tem que agradecer muito a eles também isso, né, porque eles, esse estúdio aqui hoje existe por causa disso, né, porque a gente fez um projeto e hoje a gente pode fazer vídeos de altíssima qualidade, podcasts de altíssima qualidade, aulas, treinamentos, formação, que mostra cada vez mais o profissionalismo e esse viés academia-mercado que a gente faz, derrubando um muro muito alto da academia com o mercado. E
E nesse sentido, a metodologia também sofreu alterações. Eu sou muito apaixonado por processos metodológicos, gosto muito disso, e às vezes meio chato, né? Não muda isso, não muda aquilo, não muda aquele outro. Mas eu comecei a entender que a gente precisava também fazer coisas diferentes. E daí, para mim, falou assim, o Empodera e tal, o Profissões, que o Thiago falou, mas o Match foi uma coisa muito legal, né? Porque o Match uniu dois mundos completamente diferentes, não são divergentes, querem se convergir, mas são diferentes, e a gente faz 7 turmas de Match esse ano. Se a gente pegar aqui em média tem 15 startups em cada um deles, são quantas? 100 e poucas, 7 vezes 5, 30, 7 vezes 35, vai 3, são 105 startups, sem fazer conta na cabeça ainda, são 105 startups e 10 ou 12 corporates que ficaram envolvidas nesse processo. O Sebrae gostou muito disso, tem nos chamado para fazer isso, querem fazer no próximo TXM Summit, no próximo Web Summit, não Web Summit, Startup Summit. Se tudo correr bem, vai ser um espaço só para falar da inovação aberta e essa conexão das corporates com as startups. Isso é muito legal. Ano que vem a gente vai passar 10 projetos desses rodando, e o Match ele é bastante diferente, né? Bastante traz uma relação diferente do que a gente fazia com a startup lá no lab, que tinha que pegar na mão e tal. Aqui a gente tem que mandar o cara se virar, correr atrás. E as pessoas estão correndo atrás. Eles querem, né? A gente está vendo isso, que eles querem. Eles vão na plataforma, eles respondem, eles dedicam o seu tempo para isso acontecer. É muito legal ver esse povo que tem muito mais dinâmica, porque está vendendo já e precisa, né, pagar a janta, né? Então vamos fazer o almoço girar para poder pagar a janta e fazer a coisa acontecer. E daí o Match nos preparou para uma coisa que também a gente ganhou, né? Que é a questão da aceleração do Tecnova. E a gente fez uma mudança bem radical nisso, né? Porque deixou de ser totalmente a academia sumiu totalmente, né? Tem lá as formações. Não, né? Eu ia falar sobre o inverso, né? A gente tá levando para a academia agora o conhecimento do mercado. Também. É isso, não é isso mesmo. Ela desapareceu como uma aula, né? Não tem mais uma aula que é o padrão. Vou na aula. Muitas vezes vou na aula, TXM. Eu gostava de dizer que não era aula porque nós não somos uma escola. Mas assim, as pessoas iam para a aula, né? A aula de terça-feira à noite, a aula de quinta-feira à noite. E agora a aceleração não tem mais essa aula, mas tem a conexão direta com eles lá, né? Com as empresas aceleradas. E no modelo diferente, que o TXM nem é Think Experience Management, né? O que é? Isso, tração, expansão e mercado. Tração, expansão e mercado. Então, manteve o TXM, mas tem uma coisa diferente para poder atender individualmente cada startup. A gente já até fazia isso, né? Era muito individual, o caso era muito 1 a 1, né? Mas agora mais ainda, né? Muito mais acontecendo. Nossos mentores preparados. É legal, né? A gente teve o Mentor Day, né, Cris? Mentor Day. Mais de 100 inscritos para participar. A gente teve online e presencial, então teve um dia bem bacana aqui na TXM. O pessoal se conheceu, se conectou, queriam mais, então... Tinha gente que estava no Web Summit lá em Portugal e participando, né? Conectou online e aqui presencial a gente tinha mais de 50 pessoas que ficaram super animadas aí com toda a conexão. A gente trouxe mentores de peso para falar na mesa aí, que não foi para qualquer um, não. E ainda ganharam um Power Bank da TXM. Ainda ganharam um Power Bank. Isso é. Então, 25 até, para nós está sendo um ano, estamos terminando agora, né? Faltando alguns dias para terminar o ano. Eu tenho para mim que foi um ano de sucesso, né? Você acha, Thiago, que foi um ano de sucesso, 2025, para TXM? O conceito de sucesso, ele pode ter muita faceta, né? Assim, mas eu acho que eu costumo ser otimista. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre as coisas que deram certo, e isso é o que enaltece o sucesso. O aprendizado, como a gente estava falando, essas novas
o soco na boca veio, a gente caiu, né, num ano difícil que foi 2024, mas tudo isso é aprendizado e a gente se reconstrói e aprende com essas novas iniciativas, como tu trouxesse, a transformar isso em sucesso. E eu acho que todas essas visões que tu trouxesse de match, profissões, desdobramentos do social, esses projetos, acho que isso é o maior exemplo de sucesso que tem. Quando uma empresa tem essa capacidade de se reinventar, né, o DNA resiliente, né, que a gente fala tanto para os nossos empreendedores. E eu acho que essa é uma capacidade fundamental de qualquer empreendedor. Então, o sucesso está posto nisso. E continuando nisso, a gente fez uma parceria forte com a QuestCo também, né? Trazendo as ferramentas de análise de soft skills e hard skills. QuestCo foi mais fácil fazer parceria porque estava em casa, né? A gente de casa, era mais fácil fazer isso acontecer. Mas não dá mais, né? Pra gente pensar que a gente vai conseguir fazer tudo, né? Tem que buscar esses parceiros o tempo todo e fazer isso acontecer, como, né? Faz teu pitch e a gente vai trazendo essas coisas assim, como também o Buson do Moa, né? Que a gente trouxe para também fazer algumas coisas próximas com ele e tal, essas coisas, todas assim. 2025 foi um ano de começar a construir essas parcerias. Você acha que isso vai aumentar em 26, Cris? Ou a gente já está estabelecendo um limite aí, uma cota de parceiros? Não, a gente quer que aumente, né? Foi um ano para a gente colocar o pé no chão e se estabilizar, mas ao mesmo tempo a gente viu o crescimento acontecendo com coisas diferentes, né? Então queria destacar, inclusive a gente falou de grandes projetos da FAPESC, mas foi um ano também que a gente teve pequenos outros projetos que a gente não estava acostumado com isso. Então a gente foi fazer mentoria em Goiás, a gente fez Bahia, a gente está em Schroeder com uma trilha de conhecimento com os empreendedores, né? Então a gente fez coisas diferentes, além daquilo que eram os nossos programas. E eu acho que aí a gente tem muita oportunidade, né? Todo mundo que conhece um pouco da nossa metodologia tem o interesse, então eu acho que a gente tem oportunidades de levar a metodologia, mas de formas diferenciadas para diversos lugares. Então eu acredito que vai aumentar, sim. Não, é legal. Eu fui a Schroeder, né? A minha saga para ir a Schroeder foi, eu entrei no celular e dizia que eram 2 da tarde, diziam que eram 2h30 até lá, e eu fui instruído que tinha que começar às 6h15 e acabar às 8h15. O povo lá é rigoroso no horário, e tinha que começar às 6h15 e acabar às 8h15. Bom, tava levando 2h30, saí daqui às 2h30, 5h eu tô lá, tranquilo, né? Só foi aumentando meu tempo, o tempo foi aumentando. Chegou uma hora que tava 8h45 que eu ia chegar lá da noite, né? Era para acabar às 8h15. Foi aumentando, liguei pro Neto lá, Neto, se vira aí, faz um coffee break antes, faz uma conversa com esse pessoal antes. E daí eu cheguei lá, era 6h40, né? 6h40, 6h45. E eu fui alertado pela Cris, olha, você não pode acabar depois de 8h15, senão eles vão ficar bravos. Não, 8h15 levanta todo mundo e vai embora. Vamos até 9h30, né? E queriam mais, e foi muito legal. E depois fui elogiado pelo Cris, que a palestra foi legal, foi boa, que a gente fez coisas interessantes. Então, e num público que não era não conhecíamos, né? Tem que entender muito desse público aí. E fizemos alguma coisa na universidade, importante, né? Também frisar isso, né? A parceria com o Cadu lá no Rio é fundamental. A gente foi para o UFRJ e encerramos no Rio Innovation Week, né? Foi muito legal terminar o nosso evento do TXM Start no Rio Innovation Week. Eu estava lá, eu e o Cris, fomos pro Rio de Janeiro. Foi uma ida muito legal. Eu levei o Cris para assistir Botafogo e LDU. Né? E ele é pé frio ou pé quente? O Botafogo fez gol aos 36 segundos do primeiro tempo. Foi pé quente. Leva mais. Mas ganhou, porque assim, né? Não ganha. Fazer gol é uma coisa, né? Assim. Não, foi só no 1x0, ficou no 1x0, né? Bom, então. Mas ele se emocionou lá, disse que até virar botafoguense. Tudo bem. Mas essas iniciativas que a Cris mencionou, eu acho que são super interessantes, que complementam a tua pergunta de parceria, né? Porque eu acho que parceria, se é uma parceria de verdade, né? As pessoas que têm
interessadas em somar. E como eu ouvi uma vez que eu adorei, que é 1 mais 1 é igual a 11 e não a 2, né? Tá um do lado do outro e multiplica muitas vezes. Eu acredito que essas parcerias, essas entradas em outros lugares, especialmente onde a gente não tinha experiência, seja, né, um município aqui da nossa região, né, como Schroeder, ou ir lá para a Bahia, né, um lugar onde a gente não tinha tido nenhuma experiência, e que eu particularmente fiz algumas mentorias lá e foi super legal, foi muito bacana. Da Bahia foi muito legal. Foi muito legal, eu também adorei, foi muito legal. E mentorei pessoas de cidades do interior da Bahia que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e cidades não necessariamente pequenas, de 300 mil habitantes e tal, então foi muito legal. E eu acho que essas coisas que vão enriquecendo todo esse caldo, né, que nos estimula a fazer adequações metodológicas de operação, de processo de entrega de pagamento, de recurso de parceiro, e a gente vai aprendendo a se moldar essas demandas também, e aos poucos melhorando cada uma dessas entregas e também a execução delas para ganhar eficiência, para ganhar margem, também tudo isso que é importante como empresa, mas eu acho que é daí que partem as parcerias importantes, né? Porque a gente nunca sabe de onde vai vir um bom negócio, se a gente não tiver em movimento e abrindo novas frentes, como essas que a Cris mencionou aqui, né? E a gente, lembrando, continuando nas parcerias, né? O Cidade Inovadora, né? Que tá vendo aí a Cássia e o Daniel, são super parceiros aí, hoje estão na China, mas estão aqui, a Cássia esteve aqui a semana passada, disse que quer fazer um podcast, ela quer fazer um podcast, são parceiros. Felipe Mandavalli também, parceiraço aqui também com o PMF Canvas, que eu tô obrigado a mudar de nome, porque PMF Canvas qualquer um faz, né? Não é só ele que faz. E a gente tá aí, continuando com o nosso grupo de mentores, né? Sei lá, hoje acho que tem 500 na plataforma, mas tem 350 ativos mesmo que estão dando mentoria, que estão fazendo mentoria, com algumas coisas bem legais. Ontem, não foi anteontem, o Fabiano me mandou que já está funcionando o WhatsApp, né? Na mentoria. Então, se você receber o chamado de mentoria pelo WhatsApp, não vai ser só por e-mail, então vai ser mais fácil de interagir com isso, né? A gente está fazendo coisas novas aí que estão acontecendo. A parceria da Vision também, né? Com o Paolo, que está sempre já tá sempre antiga, né? Uma parceria antiga ali com a Vision Partner. O Paolo veio aqui, né? Falar como mentor também. São gente que está aí sempre para ajudar e contribuir com a gente. E, é claro, as empresas que continuam sendo parceiras como a Caesar, né? Hospital Mais C, SCM, Audaces, né? Todas as... Condor agora. Condor, né? E os centros de inovação, que também são parceiros da gente para isso acontecer. E os outros estados, né? Como o FFJ e outros. Sebrae, né? DF, né? O DF, né? A UNB. E o Sebrae como um todo, né? O Sebrae Brasil todo é nosso parceiro e pretendemos continuar e ampliar nossas parcerias para o ano que vem. Mas, pensando na metodologia, nas coisas que a gente nunca... A gente tem desde lá que a gente tinha o laboratório na universidade, o logo, né? Ele estava sempre em construção. A gente também tem que passar para 2026. A gente também não vai ficar falando aqui muito tempo, porque senão o interlocutor não vai fazer isso. Para a metodologia 26, qual é que é a novidade que vai pintar por aí, Nai, que você está vendo aí que a gente vai fazer em 26? Eu acredito muito na aceleração. Eu acho que uma consequência do que a gente trabalhou e trilhou até aqui, né? A gente já tem aí muitas startups que passaram pela ideação, passaram pela pré-aceleração, agora tem uma oportunidade de acelerar conosco, não só pelo Tecnova, mas como TXM também, né? Então, oferecer isso como um produto, um novo produto, acho que tem bastante potencial mesmo. Fortalecer cada vez mais a pré-aceleração com o match, eu acho que ali a gente também pode melhorar cada vez mais, né, o que está sendo entregue, fortalecer essa conexão entre as startups e a Corp, porque é o que mais brilha o olho, né, de ambas as partes, e a gente está ali para fazer isso. Pra fazer literalmente o match disso. Tinder, né? O Tinder. Somos o Tinder. E com certeza o foco aí no social voltado para o empreendedorismo feminino, né? Mas com essa pegada de levar conhecimento para essas mulheres fortes que já têm os seus negócios, os pequenos negócios, na maioria das vezes com uma renda extra, lidando ali com essa realidade
do dia a dia, mas podendo levar um pouco mais de conhecimento para que esses negócios possam ir para frente e trazer mais resultados e deixem de ser uma renda extra para virar a renda principal, né? E fortalecer os seus talentos. Vai ser uma mudança de modelo de negócio para nós também, né? Talvez a gente nunca cobrou lá na ponta da startup, né? E a aceleração, a gente precisa desse recurso que venha da startup, porque ela já está acelerando, já está faturando, né? Então, isso vai acontecer, seja ele com fomento, ou seja do próprio bolso da startup, né? O bootstrap que a gente estava falando agora há pouco aí, que às vezes não é nem opção, né? Falta de opção. Obrigação. Obrigação. É o que deu para fazer. Fazer o bootstrap. Então, uma das empresas que a gente tem grande expectativa na aceleração, né? Que o Com, Tecnova e tudo, vai estar no Globo Rural, né? Não sei se é dessa semana, da semana que vem, o pessoal dos microverdes, né? O pessoal fazendo avião vai estar no Globo Rural Nacional, né? Falando, começou aqui, do ladinho aqui. Eu tô vendo aqui o telhado deles aqui, ó. Aqui no estúdio dá para ver o telhadinho ali, que eles fizeram, mudaram o modelo de negócio. Eles já tinham a fazendinha deles, mas eles mudaram o modelo de negócio deles aqui. Isso é muito legal, é muita responsabilidade para nós, né? A gente está aí aqui em Nova Brasília com várias startups que saíram do Co-Creation DF lá, do ONB, e estão lá no Tecnova já, né? Fazendo a coisa acontecer, do Start BSB, que passaram a conversar com a gente, falar com a gente sobre isso. Então, 2026 vai ser um ano também de muito organizar processos, né? Uma coisa que o Thiago sempre ficou muito responsável e fez isso acontecer. A gente enxugou muito o grupo, né? No 2025, de 24 para 25, ficou um grupo mais enxuto, mas 2024, 25 teve mais atividade que 24 e ele rodou tranquilo, com um grupo mais enxuto, porque melhoraram os processos, né? E daí eu queria provocar o Thiago nessa pergunta, porque a gente, invariavelmente, nos podcasts do TXM, a gente chega na nossa amiga, inteligência artificial. Inteligência artificial, e depois eu vou até falar a Vicky um pouquinho, inteligência artificial ajudou a TXM? Com certeza, de alguma maneira. Processo, né? Também, assim. Cara, assim, eu acho que eu tenho certeza que sim e espero que sim. Por que eu respondo dessa maneira? Porque eu acho que individualmente também é uma responsabilidade de cada um entender essa onda e passar a estudar um pouco mais, entender como que isso pode ajudar nas suas tarefas diárias, né? Como tu falou. Eu sempre percebi que a inteligência artificial, assim, é uma forma de a gente ganhar tempo. No fim do dia, se a gente parar para perceber, no fim do dia ela nos entrega mais tempo, né? Porque ela faz alguma coisa de um jeito, obviamente, melhor, mas sempre mais rápido também. E quando a gente diminui as pessoas, os processos e tudo que a gente tem de estrutura por uma demanda maior, a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa ganhar eficiência, né? Então a palavra que eu acho que é importante é usar essa ferramenta para buscar excelência com eficiência. Eu acho que é isso que ela pode nos entregar. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar também. Individualmente, cada um também estudar um pouco mais, saber como extrair melhor, saber como usar melhor, entender que tipo de ferramenta pode nos ajudar. Porque hoje em dia, cara, eu assino uma newsletter que eu não consigo nem dar conta, que se chama There's an AI for That. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma loucura aquilo. A quantidade de ferramenta de IA que existe e que é lançada todos os dias é uma enormidade. Claro que deve ter um monte de porcaria lá no meio também. Sim, sim. Mas encontrar aquelas que podem nos ajudar, né, e fazer algum trabalho de maneira mais eficiente é super importante. Por outro lado, eu valorizo muito o ser humano também. Então, eu acho que tem coisas que eu gosto de manter o papel do ser humano, ainda acho muito fundamental. E dou um exemplo. Esse ano me convidaram para escrever um texto na TXM News e era um prazo assim, tipo, para amanhã, né? Daí eu falei, tu me dá mais uns dias, porque eu não quero apelar para o ChatGPT e escrever o texto. Eu quero escrever. Claro que no final eu usei ele para correção ortográfica, né? Essas coisas. Mas eu acho que
quando a gente está falando de um artigo, uma opinião, uma coisa assim, cara, tem que ter o ser humano, tem que ter o toque ali, né? Então, eu acredito muito nessa mescla, e o desafio agora é a gente encontrar o que é fundamental da capacidade humana para a gente manter e trazer essa autenticidade, trazer o tom individual, mas ao mesmo tempo tá com essa, né, com essa ferramenta aqui na caixa de ferramentas para a hora que precisar ativar, acioná-la e fazer com que a gente consiga entregar excelência com eficiência sem perder o nosso lado humano. Falava muito isso, né, de uma empresa de tecnologia, mas, né, muito humana e tal. Então, acho que esse é o E daí recado. vem o que a gente tentou trazer para a Vic, né, quando apresenta todo mundo tem uma inteligência virtual, inteligência artificial que está ajudando, tem um chatbot e tal, e a gente precisava também entrar na vibe, claro, tem que ter tecnologia para ajudar esse humano a acontecer. E daí a gente construiu a Vic vai, esperamos que em janeiro ela já está na nossa plataforma, quem entrar lá, a Vic está lá no cantinho, mas em janeiro ela vai estar mais efetiva, e foi o que a gente quis fazer na Vic. A Vic não é uma inteligência artificial, é uma inteligência virtual, a gente chama, porque ela não vai dar resposta para nada. A Vic vai ajudar você a encontrar a resposta. Ela vai dizer assim, olha, eu quero fazer análise SWOT, faz análise SWOT da minha empresa? Não. A análise SWOT está nesse lugar, tem esse livro, tem essa videoaula que você vai fazer para aprender a fazer isso e fazer isso acontecer. Então, quem tá acompanhando a gente, tá vendo, a gente vai fazer um podcast só sobre a Vic, né? Talvez trazer a Vic aqui em programa para ela falar também, né? Mas é importante que a Vic não é uma inteligência artificial pura e não é um LLM que vai só encher de respostas. Ela vai ajudar o empreendedor a encontrar o seu caminho, né? O que a TXM faz, eu sempre digo, né, que a empresa não é o que eu quero, é o que você quer, né? É a tua empresa, é o teu negócio, é você que está fazendo isso, né? Eu não vou montar para você nada disso, é você que tem que fazer. As técnicas estão aí, os métodos estão aí, as ferramentas estão aí, mas é você que vai fazer isso acontecer no processo. E a Vic tá aí, acho que vai ser um diferencial competitivo para nós ter a Vic para ajudar esse empreendedor a encontrar os melhores caminhos para ele encontrar a resposta e sim crescer. Então, a academia vai voltar para o mercado, e o mercado para a academia, vamos trocar muita coisa que está acontecendo, porque a Vic vai ser inteligente também, né? Mas ela é inteligente, ela vai buscar, surgiu uma nova oportunidade para fazer isso, traz isso aqui, trazer uma nova ferramenta, vai trazer, e vai indicar a ferramenta para que isso seja feito, para isso acontecer. Indo para o nosso finalmente aqui, porque nosso podcast tem que ter 40 minutos, 50 minutos no máximo, nós estamos em 4, dava para falar um monte de coisa. Eu tenho uma novidade que pintou a semana passada, que para nós é bastante relevante. A gente já em 2022, fizemos o primeiro challenge, foi em 2022? 22, né? Challenge foi Gramado? Primeiro? Não. Gramado? Não, primeiro foi no nosso summit. Foi no nosso summit. Foi 22, Summit, Foi 22. Porque Gramado foi 23. Isso. Então, o primeiro foi no Summit, foi no nosso Summit, depois a gente fez em Gramado, e já fizemos mais de 15, né? Fazendo no Maranhão, no Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina, né? Fazendo isso. E isso para nós é uma novidade bem interessante. E daí, a gente começou a ideia, quando a Cris falou isso aqui, a gente voltou deixou de ser um projeto e passou a ser uma empresa para valer, quando a gente fazia no começo para economia criativa, depois fizemos o TXM Floco, né, que é do Floripa Conecta, para a economia criativa. E para nossa alegria, né, a gente tem que até agradecer o pessoal da Escrita Consciência que escreveu o projeto para nós, a gente foi contemplado com uma lei Rouanet para fazer 15 challenges em 15 estados diferentes para a economia criativa. Para a economia criativa. E é legal porque ele tem que ter, durante o challenge, vai ter que ter um show musical e no final vai ter que também ter um show musical para acompanhar esse challenge da economia criativa. A gente conseguiu a aprovação da Lei Rouanet. Então, buscando você, empresário, né, que tem aí uma empresa em lucro real para aportar dinheiro para a gente realizar esse evento aí no Brasil todo.
A ideia é que estejam 4.000 pessoas envolvidas participando e no final vai ter um documentário mostrando como está a economia criativa em 15 estados do Brasil. Então a gente já está aprovado, já está a conta aberta, buscando parceiros para isso acontecer. Isso é uma novidade de 26 e eu vou me despedindo de 2025 com essa novidade e passando a palavra para a Cris começar a se despedir, depois os outros aí se despedindo de 2025, pensando já em 2026. Para mim, 26 vai ser esse challenge que vai ser o grande diferencial para mim dentro da TXZ. Legal. Já estamos com o pé lá em 2026, né? Tentando fechar as portas aí de 25 e entregando tudo da melhor maneira e chegando em 2026. Eu queria mencionar para 2026, eu até ia falar do MET, mas a Nai já falou aqui, né? Acho que é uma consolidação importante, essa recorrência do MET, e isso vai acontecer, tenho certeza. Mas eu vou mencionar 2026 também no social. Acho que a gente já desenvolveu bastante coisa, agora a gente vai para valer aí, né? Foi um ano também importante de um projeto diferente no Sebrae de Santa Catarina, que entrou no eixo do inclusão socioprodutiva. A gente pôde apoiar isso também como consultor do Sebrae. Então, os municípios estão olhando para isso, a inclusão socioprodutiva, e a gente tem ferramentas para isso. A gente tem o Programa Social Lab, a gente tem o Pocket que a gente desenvolveu, o próprio Empodera para as mulheres. Então, eu acho que o social vai ser uma frente importante para nós em 2026. Ok. Nai, 26 para você, o que vai acontecer diferente? Acho que essa é a palavra, né? Diferente. A gente conseguiu durante esse ano firmar o pé, eu acho que encaixar nos trilhos muita coisa, e o ano que vem é de botar mais lenha na fogueira aí pra acelerar o trem e conseguir fazer coisas diferentes. Coisas diferentes. Ir mais longe, destinos diferentes e conseguir chegar mais longe. Falando em destino, vamos chegar em Portugal? Tomara, né? Tomara. Isso é uma das coisas que a gente gostaria de fazer diferente também. Ter algum trabalho lá internacional. Eu estando lá é talvez mais fácil que chegue lá. Mas para mim o diferente é sempre fazer a mesma excelência, mas de uma maneira melhor. Então acho que o que eu acredito no time que tá ganhando, tem que mexer. Né? Pra gente fazer melhor, se a gente tá ganhando de 1-0, a gente pode ganhar de 3, né? Então, acho que tem que passar pelo otimismo. O Flamengo acaba de perder nos pênaltis 2-1. Ao vivo, notícia que a gente nem sabia, não sou flamenguista, eu não estou sofrendo com essa notícia. Os flamenguistas erraram 4 pênaltis. Mas eu acho que é isso, acho que o que eu sempre quero é que a gente continue entregando a mesma excelência, e o fazer diferente é para fazer melhor, vamos chegar lá, de maneira que a gente possa ter mais resultado também. A gente já falou bastante sobre isso, né, Thiago? Se a gente quer que as coisas sejam diferentes, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? Exatamente. Então... Segundo Einstein, essa é a definição de loucura, né? Esperar coisa diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? E uma premissa para inovação, né? Exatamente. Então, eu tenho uma coisa que marcou bastante esse ano, e isso tem a ver com o que você está falando assim. A gente lançou um programa de aceleração lá em Caçador, com o TEM, que é o Tratado de Excelência na Madeira. E eles estavam esse ano a madeira está com um grande problema por causa da taxação, né? Eles foram taxados em 50%, né? Uma sobretaxa de 50%. E eu descobri até numa reunião há pouco tempo que como eles entregam lá o preço bruto feito, quem paga a taxa é aqui, não são eles lá. Aqui paga a taxa. E eles vendem por um preço lá que tem que ser a taxa embutida. Então eles não conseguem subir muito o preço lá, mas tem que pagar a taxa aqui. Então, puxa, para eles foi um caos total para isso acontecer. Não sei bem como é que isso funciona, mas foi um caos total para isso acontecer. Mas a gente lançou um programa com a indústria da madeira. E a gente sentiu dos industriais da indústria da madeira a vontade de fazer isso acontecer. E na apresentação do programa,
foi o seu Aurélio lá, que era o presidente do sindicato, um senhor, né, que chegou e disse, depois de vários jovens falarem lá da importância da inovação, não sei o quê, ele chegou e disse assim, vocês falaram tudo isso, mas aqui, a indústria da madeira, nós temos que acabar com o SFA. Não, FSA. FSA, o que é FSA? Fizemos sempre assim, né? Então, não dá para ter mais FSA. Nós temos que fazer diferente. E isso foi muito legal para mim, marcou o seu Aurélio, se ele nos assistir, um cara muito legal da Frame e do Sindicato da Madeira, lá de Caçador. FSA acabou. Não tem FSA. Aqui na TXM não tem FSA. Tá? Vamos pensar sempre assim. Tá? Eu tô me despedindo, de jeitinho me despedindo. Tchau. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Tchau. Não, Natal já foi. Mas não vai ao ar no dia 25, dia 25. Então, Então hoje, Feliz Natal. Feliz 2026. Feliz 2026. Valeu, pessoal.